Esta edição dos 5 Minutos de Cinema vai falar sobre o Gil Baroni. Ele é diretor, produtor, roteirista e também membro da produtora Beija-Flor Filmes, que já produziu diversos conteúdos. Um deles, O Amor de Catarina, filme estrelado pela atriz e youtuber Kéfera Buchmann. Ele busca explorar, através do audiovisual para todas as plataformas como cinema, TV e internet, os universos invisibilizados da sociedade, como a comunidade LGBTQ+, feministas e minoridades. Ele conta um pouco sobre seu trabalho, sua rotina e as suas inspirações. Eu acreditava que era através da interpretação que eu conseguiria me comunicar com o mundo. Então, desde criança, eu era uma pessoa que falava sozinho, me comunicava olhando no espelho, interpretava personagens, que é uma característica também muito comum na infância, né? Você interpretar papéis, né? Você usar a imaginação para viver aventuras, dramas, experiências. Então eu achei, isso aqui. Né? Como eu consumia muito televisão, né? Via muita coisa na televisão, tinha obviamente minhas referências. Pô, eu quero ser que nem esse ator, puta que legal essa interpretação, eu posso fazer isso. Só que eu morava numa cidade do interior onde Guarapuava, né? Que é uma cidade hoje que já super grande também, cresceu, mas eu tinha vontade de pôr em prática esse desejo de ser ator. Acabou que nesse processo eu descobri que o meu talento não estava vinculado à interpretação, ou seja, o que eu quero dizer, não sou um ator, um bom ator, e aí eu fui me enveredando para um outro lado, que era a construção de uma história a partir de pessoas que realmente podiam dizer isso através da interpretação, ou seja, atores talentosos, né? Então eu vi que na direção eu tinha esse lugar. E comecei a dirigir, obviamente, peças de teatro na escola, nas aulas de educação artística, e assim foi, até quando eu tive, até que vim para Curitiba estudar Direito, me formei em Direito, sou advogado, mas durante o curso de Direito eu fui estudando, fui fazendo workshops e cursos que tinha aqui em Curitiba, de cinema, de roteiro, de direção, de produção. E acabou que quando pintou a oportunidade de fazer o primeiro filme, assim, eu meio que fiz tudo, né? O diretor, ele conduz toda uma equipe para a realização de um trabalho, né? Que é o filme. Então a gente está falando do cinema. No cinema, o diretor é o cara que vai, junto com os seus parceiros, vai guiar todos os seus parceiros para conseguir construir uma imagem, um conjunto de imagens, e esse conjunto vai formar uma narrativa, e essa narrativa vira um filme. O cinema, assim, para mim é uma arte onde você expressa sentimentos através de metáforas, né? Filmes são metáforas sobre a vida, né? Então, quando eu falei do observatório, quando você sobe no observatório, você vai ver, né, e vai contemplar, né? Para mim o cinema tem essa função, assim, de você observar fragmentos da vida, e você converte esses fragmentos em narrativas. Mas para mim eu acho que ele tem também uma questão pessoal de comunicação. Eu vejo no cinema uma maneira de eu me comunicar com o mundo. Acho que cada pessoa tem uma maneira de se comunicar, né? Você vê pessoas que têm mais habilidade em falar publicamente, você tem pessoas que têm mais habilidade em escrever, você tem pessoas que são mais hábeis em cantar. Então acho que a arte, para mim, ela tem um caminho de comunicação, com certeza. E o cinema é o meio que eu manifesto essa minha relação de comunicar-me com o mundo, sabe? Através dos filmes, através da direção. Então é assim que eu me comunico com o mundo. Então, para mim, o cinema, ele é uma maneira de eu me comunicar com o mundo. Você precisa estudar o cinema, estudar as origens do cinema, porque não adianta você falar assim, eu quero ser ator, e a tua referência ser só a novela das 8 de interpretação. Você tem que entender que a interpretação, ela é milenar. O que aconteceu na China, o que aconteceu, sabe? Então você tem que fazer O cinema é uma arte muito recente, tem 100 e poucos anos, então estudar. Primeira coisa, se você for ver aqui, muitos livros me cercam, livros que falam sobre cinema, né? Que a gente tem quando
né, que a gente lê trechinhos, às vezes lê inteiro, lê fragmentos, mas a gente se cerca de livros que falam sobre a nossa arte, que falam sobre esse lugar. Como é que eu vejo o cinema paranaense? Eu vejo em várias fases, mas em resumo eu vejo que nesse momento a gente tem tem muitas pessoas pensando no cinema, tem muitas pessoas fazendo cinema, e mais do que isso, o cinema não está mais atrelado apenas a uma questão de técnica, ele também está atrelado a uma questão de proposta. Você pode fazer um filme com o celular, sabe? E antigamente, quando eu falo antigamente, estou falando de 10, 15 anos atrás, isso era inconcebível, você tinha que filmar em película, que era muito caro. Então eu acho que também com o advento da internet, com as redes sociais, a gente está vendo uma ressignificação do cinema. Então, quando você fala assim, como é que eu vejo o cinema paranaense? Eu vejo o cinema paranaense se dando em várias plataformas, não só no cinema sala escura, mas também na internet, nas redes sociais, porque eu vejo também, por exemplo, o YouTube como um cinema. Para mim é cinema. Quando eu vejo, por exemplo, a Kéfera, né, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e fazer várias coisas, fazendo os seus vlogs, para mim aquilo é narrativa, aquilo pode ser cinema. Eu posso olhar para isso que é cinema, porque ele está se comunicando, ele está transferindo uma mensagem, inclusive definindo uma linguagem que até pouco tempo não era muito utilizada, que é o jump cut, que são os cortes rápidos, sabe? É inevitável não falar de política quando você vai fazer cinema, porque hoje em dia, mais do que nunca, nós percebemos que nós precisamos estar muito bem preparados no discurso político, porque as polarizações estão perto da gente, não está só na televisão e na internet e no Twitter, ela está do lado. De repente aqui você pode pensar diferente, você pode pensar diferente, você pode pensar diferente, e natural que se pense diferente. A questão não é o pensar diferente, a questão é como construiremos a partir de pensamentos tão diversos, tão diversificados, um entendimento de felicidade em comum, sabe? Então por isso que eu acho que em tempos afirmativos, onde um lado afirma uma coisa, outro lado afirma outra coisa, questionar parece que virou ouro. Então minha inspiração hoje é muito mais a filosofia, é a questão do que as afirmações. São as minorias, são aquelas pessoas que sempre tiveram as suas histórias repelidas ou as suas trajetórias marginalizadas. Eu quero trazer essas histórias para o centro, sabe? Eu quero aproveitar os meus privilégios, os meus conhecimentos, as minhas oportunidades e transferir, ser voz, ser porta-voz dessas pessoas. Então, essas pessoas que rompem o padrão porque elas querem simplesmente viver as suas experiências, né, serem felizes, essas são as minhas inspirações. Então as minhas inspirações são as pessoas que resistem à padronização. Então as minhas inspirações são as mulheres transexuais, a comunidade LGBT, são as minorias, são as mulheres feministas que querem cada vez mais conquistar os seus espaços, e essas são as minhas inspirações, são essas pessoas que eu olho.